Este é o podcast Sobre um Dizer. Eu sou a Cauana Mestre. E eu sou Licene Garcia. Somos psicanalistas e aqui conversamos sobre filmes, séries, literatura, coisas da vida. E claro, sempre com a psicanálise. No princípio, toda língua é estrangeira. Acerca-se do seu corpo como de uma cidade, até tomá-lo, fazê-lo chamar-se a si mesmo pelos nomes que lhe dá. Pé, perna, barriga, dentes. Fazer a língua chamar-se língua. Chamar-se a si mesma pelo nome dela. Língua. Acerca-se até domá-la, para ensinar-lhe uma coreografia sua, que ela, língua, por sua vez, ensina o pensamento cantando. Estar na língua como numa casa louca, que obriga ao abrigar. Ela pensa o seu sexo, ela pensa o seu coração, abrindo-o. Ela é música e combate. Ela fala na sua boca com a boca dos mortos. Ela é a eletricidade dos cadáveres, daqueles cuja boca ela encheu antes da terra. Ela cria raízes no seu corpo. Dela não é possível se livrar. Você é livro dela. E se aprende outra. É contra ela, contra a sua memória excessiva. E em viagem com ela, que te cobra e cobre como um mar. Ou é um dueto, uma dança muito antiga. Dela você também se acerca, toma as palavras emprestadas e empresta-lhes também sua energia, sua coragem ou doçura. As línguas são meios de viagem, são meios de transporte às palavras. Carrega consigo o camelo, o arranha-céu, a baleia, não só a baleia, todas as baleias, não só o amor, todo o amor. Ana Martins Marques. Bom, hoje estamos aqui, temos o prazer de receber a Flávia Albuquerque, psicanalista, e nós, quando costumamos iniciar o episódio sempre com uma pergunta, né, para abrir esse bate-papo. E hoje, quando eu te mandei o link, né, perguntei para você como você gostaria de ser apresentada, e você disse: psicanalista é o suficiente. E acho que isso traz exatamente o ponto que fez com que a gente te convidasse para esse bate-papo. De conversar, né, de algum modo, tem algo de uma simplicidade, de uma sutileza que você transmite no seu modo de se colocar presente. Então, acho que eu fiquei emocionada. Eu também estou super. Estou muito feliz de estar aqui, mas eu estou super emocionada já com o que a Cauana leu. E agora quero fazer uma pergunta. Vamos lá. É que também, né, começar com Ana Martins Marques, assim, vamos combinar, que difícil, né? Então, acho que é, a gente queria começar a escutar você dizendo um pouquinho sobre isso. O que que é isso que, de algum modo, né, toca um certo indizível que você transmite, mas que talvez nem tenha muitas palavras para a gente dizer, mas que se transmite por aí. Nossa, fiquei bem, bem surpresa e surpresa feliz assim com, com a introdução, né, do texto, da poesia que a Cauana leu e isso que você acabou de falar, Licene, assim. Bom, Acho que o poema também, né? Esse poema eu fico assim, pois é, ele me eu posso toca. começar a falar assim, um pouco assim, eu não conhecia esse poema. E assim, eu não vou saber dizer agora, depois de escutar, eu acho que eu vou querer revisitá-lo, vou querer ler e revisitá-lo, porque algumas partes ali fizeram, sei lá, foram fazendo algum apontamento importante aqui dentro de mim para alguma Uhum. coisa a partir desse convite de vocês. É. Então, quando você falou que achava que estava emocionado, eu já estava antes, né? E,
Nos últimos tempos na minha vida, eu tenho meio que feito as pazes com clichês, assim, não todos, mas assim, com alguns clichês. E isso para dizer assim que é uma espécie de clichê, né? Assim, eu acho que para atingir a simplicidade, se é que eu atinjo, tá, Licene? Assim, eu vou, eu vou usar acordar com você porque você apresentou dessa forma. Eu não digo que não seja, mas assim, não sei se é tanto, mas eu acho que ao mesmo tempo, na parte que talvez seja, que eu concorde que seja, eu acho que para atingir alguma simplicidade é preciso muito rebuscamento. E por rebuscamento, eu não estou aqui vangloriando nossa, uma posição superior de forma alguma. Mas é porque, assim, atualmente estou com 46 anos. E eu brinco que eu já nasci querendo ser uma mulher adulta. Eu sempre quis ser adulta. E agora eu estou avançando na idade, né? Entrando né? Mesmo que a gente não se considere velho hoje em dia, né? Aos 46, mas estou entrando né? No início de uma velhice, vamos dizer assim. Então, eu acho que tem alguma estrada aí, né? Interessante, tanto de vida quanto de clínica, já são 22 anos de clínica que eu acho que assim depende de alguma forma alguma boa parcela de experiência e de maturidade, né, para poder chegar ao ponto de um rebuscamento para isso se tornar de alguma forma simples. E até a questão do clichê. Eu acho que a gente parte muito dos clichês, porque eu acho que tem a ver com o que a Cauana leu, né? Aquilo, né? A língua que a gente vai aprendendo, a maneira que aquilo vai nomeando para a gente vai tomando aquilo como nosso, e aí como é que a gente vai reinventando e renomeando, enfim. Eu acho que a gente parte muito na vida de clichês, né? Porque a gente aprende frases que fazem marcas, né? Assim, indicações na vida que fazem marcas e a gente fica, né? Afirmando aquilo porque é uma obediência daquilo que é nos apresentado e que nos marca, e depois a gente começa, na melhor das hipóteses, questionando, desconfiando, desconstruindo, para depois, quando a gente puder, né, tá num momento tal interessante de uma reinvenção do que a gente entende, pensa, a vida, né, e das nossas escolhas, a gente se depara com o quê? Com alguns clichês. E fala assim, de novo. Só que a gente já chega a esses clichês de um outro lugar, numa outra posição, porque é de um outro entendimento e talvez com a nossa assinatura a respeito daquele Uhum. clichê. Eu não sei por que que eu cheguei nisso, porque você falou da simplicidade. Não, que você falou da questão da apresentação. É, Olha, isso é uma coisa que acontece com uma certa recorrência, né? Quando você vai apresentar um trabalho, uma conferência, ou, né, vai ter uma participação em alguma conversa, alguma entrevista, pergunta, né, assim, como que você quer ser apresentada. Uhum. E eu sou uma pessoa de pouquíssimos títulos, porque eu não ligo para isso. Tanto não ligo que hoje em dia eu não tenho nem mais os meus diplomas. Por quê? Porque eu perdi. Eu simplesmente perdi. E eu, assim, eu confio muito nos atos falhos, sabe? Então, assim, eu não ligo para isso, nunca liguei, não tenho menor interesse em carreira acadêmica. Mas, para além disso, que eu acho que não se trata só disso, de apresentação de títulos, né? Olha, eu acho que quando eu me deparei com a psicanálise e eu fui entendendo que aquilo tinha uma importância tal para mim, assim, né? Eu comecei a fazer análise e aquilo foi sendo é, é, transformador, mesmo antes de fazer alguma transformação notória na vida. E quando eu fui me dando conta, puxa, eu quero percorrer isso aqui, eu quero clinicar, enfim. Aquilo foi uma certeza quase psicótica, sabe? Assim, mas assim, eu brinco com isso de certeza psicótica, mas assim, foi uma decisão, foi um desejo decidido mesmo, e é até hoje que isso tudo para dizer que
eu corro tão atrás disso, e o que me interessa na psicanálise é a clínica. Então, eu não gosto de ser apresentada nada além do que psicanalista. E nem seria assim, psicanalista clínica, porque para mim eu acho que é redundância, entendeu? E aí, uma vez eu estava numa situação dessas, e aí me perguntaram isso, aí também, quando foram me apresentar, chamaram a atenção para a minha resposta. Falou assim: a Flávia é de poucos significantes. Psicanalista, basta. Eu amei. Eu falei, é isso, gente, não tem mais nada além disso. Isso para mim não é nada pouco. Para mim é muita coisa na minha vida. Eu acho que em termos de uma conversa que é atravessada pela psicanálise, é assim. E se não for atravessada, assim, pelo menos inicialmente, pretendendo pela psicanálise, me apresentar pelo meu nome próprio. É isso, nada mais que isso. É isso. Já dá um trabalhão na vida se apropriar do nome próprio sem ser um nome que veio do outro, né? E acho que aí também já entra, de algum modo, que você dizia antes e que conecta um pouco com o poema que a gente escolheu. O Bassols, né, que é um psicanalista espanhol, ele fala que, de algum modo, uma análise propicia que, né, o ser falante possa se encontrar com uma certa desfamiliarização da língua. Então, né, quando eu te escuto falar sobre os clichês, de algum modo é preciso que você se desfamiliarize daquilo, né, que é um clichê, aquela frase pronta, né, que vem do outro, para que você possa encontrar ela como um clichê, mas apropriando disso como um saber que inclui o corpo. Então vira outra coisa, né? Então, de algum modo, retorna para essa questão da língua, dessa língua primeira, faz marca. Sim, concordo, totalmente. Totalmente. Entrar com algo do corpo e com algo da própria assinatura. E eu acho que isso já leva assim para uma boa intimidade do que vocês, a princípio, pretendem levar adiante essa conversa. Eu acho que, de algum modo, né, colocar a própria assinatura no laço, né, com o outro inclui justamente a dimensão da solidão e do feminino, que foram, né, o que a gente propôs para conversar com você hoje aqui. E eu me Hum, lembrei, Flávia, de quando eu estive em Nápoles, em maio do ano passado, eu estava sozinha. Foi uma viagem que eu fiz sozinha. E eu escrevi um texto sobre isso porque eu estava viajando sozinha. Então, desde o aeroporto, de Guarulhos, eu já estava assim, prestando atenção nos viajantes solitários, que são poucos, são raros, principalmente as mulheres. E, e essa foi uma coisa que me acompanhou ao longo da viagem, assim, o que que era uma mulher viajando sozinha, habitar os espaços, né, os lugares. E aí eu cheguei na rua do meu Airbnb e eu não sabia, porque meu marido que tinha feito a reserva para mim, é, e a rua se chamava Via Solitária. E aí eu depois, quando eu já tinha até retornado assim ao Brasil, eu fiz um texto falando de como cada vez que eu ia comer num restaurante e eles perguntavam para mim quantas pessoas, eu dizia una sola. Eles ficavam assim embasbacados, né? Porque em Nápoles, as famílias imensas, eu entrava na pizzaria, aquelas famílias imensas, muita gente, né? Grupos imensos de amigos. E algumas vezes eu dividi mesa com grupos grandes porque não tinha mesa para uma pessoa. E eu me lembro que eu escrevi sobre isso e você fez um comentário. E quando eu e a Licene pensamos em te convidar, imediatamente me veio esse comentário que você fez, que dizia da tua experiência de viajar sozinha. E em psicanálise, a solidão, ela não é sinônimo,
né, de estar só. Mas eu acho que para as mulheres isso sempre toca no que é estar só, nos espaços. Eu queria que você, se você puder, que você falasse um pouquinho assim de como é isso para você. Ah, é ótimo, assim. É uma coisa que conversa imensamente comigo, porque é muito para além das viagens sozinhas. Eu penso, a grande maioria dos seres humanos, né, com muita frequência e com muita pressa, entendem a solidão como tristeza, como sofrimento. Eu não vou dizer desde sempre, mas assim, desde muito cedo, eu diria, eu entendo a solidão como liberdade. Nossa, muitas coisas assim que eu poderia dar como direção a isso. E aí, falando, né, a partir da minha posição de mulher, eu fui criada como a grande maioria das meninas foram, atualmente nem tanto, mas assim, né, na minha geração, nasci em 78. Eu fui criada como a grande maioria das meninas, que, se você for perceber, era uma criação que, ai, você vai crescer, você vai estudar, você vai casar, você vai ter filhos, vai formar uma família, vai ser feliz, né? Mesmo que isso não fosse dito tão declaradamente assim, mas eu acho que a gente precisa perceber que esse tipo de criação não tem muito espaço para questionamento, do tipo, você pensa em casar? Você gostaria de casar? Você quer ter uma família? Você quer ter um filho? Ou então, mais amplo ainda, mais aberto ainda, o que você quer da tua vida? Né? Para ir rebuscando aquela pergunta que começa a fazer para a criança: o que que você quer fazer quando crescer? Né? Eu acho que esse, o que que você quer fazer quando crescer podia ser mais amplo do que simplesmente o que que você vai ser em termos de profissão, né? E então eu fui criada para isso, fui crescendo, eu ouso dizer até meio desinteressada pela vida. Vocês vão entender assim, e crescendo assim, infância, adolescência, início da juventude, tá? Meio desinteressada, não assim desgostosa da vida, deprimida, nada disso, mas assim, eu falava assim, ai, né? Tô aqui, vou viver. Mas eu era uma criança alegre, tá? Era tudo bem, mas assim, eu tô compartilhando com vocês o pensamento doido da minha cabeça, né? Então, assim, eu tô aqui, vou viver, né? Ai, meu Deus, né? Então tá, lá na frente, vou casar, aquela coisa, né? Que idade? Vou ter filho, vou ter isso, vou fazer o que da minha vida? E até começando para a questão de pensar, né? Um trabalho, uma coisa para estudar, uma carreira, né? Eu já tive a oportunidade de falar em outros momentos, né, para contar um pouco como que eu me deparei com a psicanálise. Eu sou graduada em fonoaudiologia. Eu escolhi a fonoaudiologia da forma mais idiota, eu diria, possível, assim. Não vou nem entrar em tantos detalhes aqui, porque eu acho que não cabe. Mas, assim, isso tudo para dizer que não tinha algo que realmente me tocasse ali. Foi uma via do tipo assim, deixa eu ir, como se diz, ticando aqui o que não me interessaria, isso aqui meio que resta, né? Aí eu tive a sorte, né? Que às vezes existe sorte na vida, de me deparar justamente através da fonoaudiologia com a psicanálise. E aí, com isso, o que que eu quero dizer nesse ponto, assim? Aí eu encontrei alguma coisa que animasse algo dentro de mim. Mas aí, voltando para minha criação, eu fui crescendo meio assim, né? Então é isso, né? Vou fazer isso, vou casar, não, não, não. E aí eu comecei a namorar o meu primeiro namorado. Eu fiquei noiva. Então, assim, e foi um relacionamento importante na minha vida, durou quase 5 anos, mas eu fiquei noiva aos 19 anos, né? Então, assim, eu estava indo muito no trilho, dentro do roteiro estabelecido da forma como eu fui criada. Só que eu também tenho a sorte de ter uma mãe que, de alguma forma, não só depois, hoje eu percebo que ela
ela meio que nos bastidores, que não era necessariamente escondido, mas talvez ela se autorizasse mais, nos bastidores mesmo, quando estava eu e ela dizia algo do tipo assim: minha filha, vai ser livre. Vai ser independente, vai ver o que você quer fazer da sua vida, vai ganhar seu dinheiro, vai se realizar com o trabalho, porque ela nunca foi feliz no trabalho dela, né? Enfim, ela queria realizar uma série de coisas que ela não realizou, mas ela também é muito feliz com a vida dela, do jeito que tá, enfim. E aí ela foi me mostrando isso, e assim, eu, eu meio que. Porque, ao mesmo tempo, o amor sempre me interessou, né? E, aliás, quem fala que não se interessa pelo amor é mentira, todo mundo se interessa. Mas sempre me interessou, do tipo assim, meu Deus, o que que é o amor? Como é que é viver um relacionamento? Blá, blá, blá. Então, quando minha mãe falava isso, eu pensava assim, ai, meu Deus, que boba. E ela quer que eu acredite nisso que ela está me falando, porque, assim, afinal de contas, ela casou com o primeiro namorado, está casada até hoje, que é o meu pai. Então, assim, como ela quer me dar a direção contrária da vida dela, né? Eu achava, assim, quase que uma falta de respeito comigo. Mas enfim, e aí aquelas coisas que marcam, né, assim, um pouco do atravessamento, né, um pouco não, um tanto do atravessamento de algum desejo do outro que se transmite para além do que de fato se faz ali, mas alguma coisa forma uma semente. Em algum momento eu comecei a realizar na minha cabeça, e aí, lógico, não foi um momento qualquer, já tinha começado a minha análise, né? E aí a gente vai trabalhando em análise e eu vou me dando conta de que a vida que eu estava começando a construir era totalmente roteirizada. Aquilo eu comecei a ver que eu não reconhecia interesse meu em viver aquilo, né? E eu falei assim, gente, eu quero viver um monte de coisa. Vamos ver o que que vai dar. Aí eu rompo com esse noivado e vou viver a minha vida, enfim. E eu até um tempo atrás, eu tinha o hábito de dizer que eu não tive a sorte de ter bons encontros amorosos na vida. Eu namorei muito pouco, coisas muito pontuais, fora esse primeiro relacionamento, né, que durou quase 5 anos. É, E hoje eu reconheço que muitas vezes eu não sustentava porque não era aquilo que eu queria, não era da forma que eu queria, enfim, eu não estava afim disso. Então, hoje eu subverto isso que eu vinha falando. Hoje eu digo que eu tive a sorte de não ter tido bons encontros amorosos. Por quê? Porque eu acho que isso me permitiu forjar a mulher que eu sou hoje. E aí, vou voltar para algo que talvez se aproxime também de algum clichê. Quando a gente está sozinho, e a gente, né, quando eu coloco, né, que para mim, desde muito cedo significou liberdade, quando a gente está sozinho e a gente tem a liberdade de escolher o que se quer, o que gosta, a opinião, né, que você vai construir, enfim, você é, você consegue, na melhor das hipóteses, se enamorar de si mesmo. Ou não, ou começar a ficar completamente insuportável habitando o seu corpo e a sua existência. E aí, né, eu acho que a análise tem, né, é uma das ferramentas que existem no mundo para você providenciar ali aquele, vamos mexer nisso aqui, né? E aí eu fui me dando liberdade de saber o que eu gosto de fazer, o que me interessa, né? Sem ter que dar muita satisfação, sem ter que entrar muito de acordo com o outro. E aí, quando você fala da questão da viagem, de almoços, assim, olha, eu sou uma pessoa que amo fazer programas sozinha. E antes eu ficava, não era incomodada, às vezes eu falava assim, pensava assim na minha cabeça, porque esses olhares a gente percebe exatamente como você falou assim, desde que você estava no aeroporto, você já se deu conta desses olhares ali. Esses olhares a gente percebe de saída e, num primeiro momento, não é que eu ficasse incomodada, eu achava
uma bobagem esses olhares, sabe? Ficar meio assim, ai, que bobagem, por que que estão olhando? Por que que às vezes você consegue entrever, entreouvir algum comentário assim, tá, um apontamento, principalmente por ser uma mulher, né? Uhum. Hoje em dia, eu me divirto com isso. Às vezes é a coisa que me chama atenção nessas situações. Então, assim, eu amo ir para restaurante sozinha. Eu amo ir para vários ambientes sozinha. Eu amo chegar nos lugares sozinha. Sabe aquela coisa que muita gente tem desespero? Ai, eu não vou chegar sozinha. Não, eu preciso estar chegando com alguém, né? Estar chegando é ótimo, mas eu preciso chegar com alguém, né? Não, para mim é muito contrário, assim. Eu gosto de chegar sozinha. Para quem acredita em astrologia, meu ascendente é leão, então eu quero chegar sozinha, entendeu? Olhem para mim. Então, eu tenho essa coisa, assim, eu gosto de chegar na hora que eu quero, do jeito que eu quero, falar com quem eu quero. Eu gosto de chegar numa situação, numa festa, num aniversário, sei lá, qualquer situação, numa reunião, num congresso, sem me sentir comprometida com aquela pessoa com quem eu cheguei. Eu quero ter a liberdade de ir e vir. E eu fui tomando um gosto por isso e reconhecendo nisso essa orientação da minha mãe. Falou assim: minha mãe sabe das coisas. Então, assim, a ponto de que eu comecei assim mesmo, né, interessada bastante no amor, é uma coisa que sempre norteou o meu estudo e produções escritas em psicanálise, mas nunca foi a qualquer preço. Isso não quer dizer que eu não tenha passado, né, como eu falei, né, por situações que não eram bons encontros e que hoje em dia eu falo assim, meu Deus, como eu pude, como eu me prestei a isso, enfim, isso é da vida e eu acho que também é importantíssimo para você construir uma bagagem amorosa, né? Assim, eu sempre prefiro isso, assim, eu gosto muito de ter e ter tido as minhas experiências ao invés de ter reduzido a uma só, né? Então eu fui seguindo com isso, mas pensando assim, cara, estar com alguém numa situação amorosa, né? Fazer par com alguém não é o centro da minha vida. Então, assim, muito rapidamente, depois, né, de eu ter rompido o primeiro relacionamento, tudo muito rapidamente eu fui entendendo isso. E sempre me angustiou muito mulheres ao meu redor, né, amigas, conhecidas, sempre muito obcecadas a estar com alguém, a encontrar alguém, a ter que essa coisa, né, que é muito joga muito uma pressão para a mulher assim, o tempo, né? E assim, talvez seja muito óbvio hoje em dia a gente pensar no tempo a respeito da fertilidade, da gestação, mas eu acho que é preciso notar também que é muito cobrado um tempo de que o quanto antes a mulher forme uma família, que seja só o casal, sabe? E gente, amor na maturidade é o que há. Eu acho que a gente já chega de uma outra forma, sabe? Então, mesmo eu estando num relacionamento ou não estando, é, muito rapidamente isso passou a ser uma das coisas da minha vida, mas jamais o centro, porque é isso, assim, eu acabei me enamorando da minha existência e eu fui aprimorando do jeito que eu vou gostando, né? Eu acho que vale um comentário aqui. Não foi à toa que o momento de concluir da minha análise se deu na pandemia. Eu moro sozinha. Eu não sou casada, eu não tenho filhos, eu não moro com ninguém da família, né, de origem. E eu fiquei completamente isolada. E, gente, olha, com todo respeito, com toda a problemática da pandemia, que eu, né, obviamente eu compartilho, mas foi uma temporada da minha vida tão importante, tão importante. Quando eu até escrevi um post na época mencionando alguma coisa disso, assim, que era um momento em que
as pessoas estavam tendo que se haver com o que construiu da vida até ali. Se resolveu ficar sozinho, se resolveu formar uma família, se resolveu continuar alienado à família de origem, se resolveu ter um filho, se resolveu mudar para um outro país, se resolveu, sabe-se lá o quê, né? Tem várias opções. E, e eu olhei para minha vida e pensei assim, gente, eu estou exatamente no lugar onde eu queria, vivendo do jeito que eu queria, fazendo as coisas que me interessam, né, dentro do possível, das limitações que a pandemia trouxe, né, do isolamento. A pandemia, eu digo, né, do isolamento. E eu fiquei realmente isolada, gente. Eu só saí de casa quando eu tomei a primeira dose da vacina. Que nem consegui tomar como é que se diz? Com a prioridade de ser alguém da área de saúde, porque, como eu disse, eu perdi meu diploma, então nem isso eu tive. Uhum. Então, eu fiquei sozinha e fui me dando conta do quanto eu tinha me apropriado da minha vida e do quanto durasse o tempo que durasse a necessidade de estar isolada, eu não só suportaria a minha própria companhia, como eu levaria adiante. A única coisa da qual eu verdadeiramente sentia falta era o abraço dos meus amigos. De resto, era isso. Então, assim, eu gosto de viver quem eu sou, eu gosto de existir como eu existo. Então, se tem uma parceria, se não tem, é, é- não é da ordem de uma necessidade. E eu acho que isso é muito importante ser construído. Sim, sim. Acho que aí você toca num ponto muito importante que é a diferença entre decidir estar com alguém, compartilhar uma vida e precisar fazer isso, né? E aí, quando você fala que a gente chega na maturidade, a gente chega nos encontros amorosos de outro jeito, não, eu gostei muito disso que você falou, que todo mundo tem esses encontros que olha para trás e diz como, né? Porque a gente não chega nesse lugar de dar ao amor um outro estatuto que não o do sofrimento, que não o do grude, que não o da necessidade sem essas marcas. E aí eu lembrei de uma cena de um filme que eu adoro, que é o Me Chame Pelo Seu Nome. E o filme conta uma história de amor entre dois rapazes. E é uma história de amor. E histórias de amor a gente não sabe quando vão acabar, nem direito quando começam. E aí alguma coisa acontece entre eles e o menino, ele tá assim, em sofrimento, ele tá sofrendo, a força dele tá na sofrência. E aí ele vai conversar com o pai, e o pai, aquela cena assim é tão linda, eu sempre digo que quando alguém perguntar o que que é função paterna, dá para mostrar aquela cena, que eu acho que é uma bela representação, porque o pai diz assim: a maioria dos pais que eu conheço iam querer arrancar de você essa dor, a marca dessa dor, esse sofrimento, né? Te livrar disso. Mas eu não. Eu te digo, mergulhe nisso. Sinta cada fragmento dessa dor, desse sofrimento, da marca que foi essa história na tua vida, porque a vida é isso. E, e aí, escutando você, o que fica claro para mim é que a solidão, no sentido que a gente está dando aqui para nossa conversa, tem essa marca da decisão. Poder decidir pela própria vida. E, É o que eu e falei, você precisava acordar com outra pessoa, não ser o acordar com o seu próprio movimento desejante, né? Para dizer em termos psicanalíticos. e não é uma solidão que exclui o outro, né? De Hum. forma alguma. Isso aí é isolamento, né? É justamente uma solidão que inclui o outro, mas dando um outro lugar para o outro. E acho que é aí que vem grande parte dos mal-entendidos e dos desencontros amorosos, é que se busca pelo amor, né, pela via do amor, tentar
restituir essa falta que é, né, constituinte para nós enquanto sujeitos. E é aí que a gente se coloca em situações, em maus encontros, que, pelo menos na minha experiência com análise, me permitem ler, né, me permitiram ler que esses maus encontros também me ensinaram a poder ver justamente o lugar onde eu não estou disposta mais a me colocar, né, em uma parceria amorosa, e isso reposiciona também meu laço com o outro e me reposiciona, inclusive, diante da minha própria solidão, né? Você falou da pandemia. E eu tive uma experiência muito parecida na pandemia também, porque eu morava sozinha na época, e eu passei, né? Foram 97 dias que eu passei sem encontrar, né, com meus pais, por exemplo. Então foi um momento, nossa, que para mim teve um efeito de encontro comigo mesma que eu jamais tinha experimentado. Era uma coisa que era uma sensação de que eu me bastava dentro daquela casa, né? Enquanto ser a própria companhia era o bastante, né? Tirando, né? Não precisamos nem entrar no mérito do que foi, né, a pandemia, mas o efeito que teve sobre mim foi justamente de poder localizar aí essa dimensão do que é inegociável numa relação, né, para estar numa relação com o outro, e isso do qual não é preciso, né, se sujeitar para tentar viver um amor, porque isso daí já não é amor, né? Pode ser qualquer devastação, não é amor. Já vai desembocar nesse outro lugar. Pode ser amor, mas eu acho que assim é um mau amor, assim, é um amor mal amado, né? Eu acho assim, eu acho que muitas coisas podem ser nomeadas de amor, assim. Te ama, gente. A gente ama qualquer coisa. A gente ama, né? A gente foi feito para isso. Mas eu acho que é isso, assim. Eu acho que poder saborear, porque eu acho que é da ordem de saborear, saborear a própria solidão faz com que a gente se lance e se relance para os laços a partir de um outro lugar. Sim. E até um melhor entendimento disso que é tão difícil, que é o eu e o outro. E entender esse espaço entre o eu e o outro, não como algo a ser preenchido, mas algo para dizer assim: aqui sou eu, aqui é o outro. E é justamente porque há um eu e o outro que a gente pode estabelecer uma relação. Sim, sempre a Uhum. partir da diferença, Isso. né? Porque as semelhanças, elas podem ser causa de vínculo, formar coletivo, claro, a gente se apropria de uma certa marca identitária, né? Mas o laço, aquilo que não faz com que a gente precise do outro, mas decida estar ali, né? Nesta companhia, isso é só quando a gente pode acolher a diferença. E aí, eu fiquei pensando aqui, quando eu fui viajar, eu já fiz 2 viagens sozinha. E nas 2 vezes, eu acho que eu senti um pouco isso que vocês estão falando que sentiram na pandemia, porque eu, na pandemia, estava aqui na minha casa com meu marido e minha filha, então eu não estava sozinha. Mas nessas 2 viagens, eu passei vários dias sozinha. E aí tem uma coisa interessante que eu fui para 2 países que não falam a minha língua, que falam outra língua. Então, além de estar sozinha, e aí de me apropriar dessa verdade que a gente tenta recusar, que é somos sozinhos. Ponto. Não é somos sozinhos porque isso, porque aquilo. Não, somos sozinhos. Ninguém habita o meu corpo. Ninguém sabe o que é habitar o meu corpo, ter a minha voz, ter a minha história de vida.
ter as marcas que eu tenho. Então, eu acho que nas viagens eu me apropriei muito disso, assim. Gente, eu me lembro de a primeira viagem que eu fiz sozinha, eu era muito jovem e eu estava em Nova York e eu fui assistir uma peça da Broadway, que era meu sonho ver uma peça da Broadway, assim. E eu me lembro que no final da peça eu saí assim aos prantos e eu me lembro de sentir, e agora, né? Pra quem que eu vou contar? E aí eu penso assim, eu vou contar comigo. Isso ficou tão marcado assim pra mim. E aí que tem também a marca da língua, porque a gente ser estrangeiro, né, num lugar assim, eu acho que é uma das coisas que eu mais amo na vida é ser estrangeira. Eu amo essa experiência, porque parece que a gente se apropria de uma coisa assim da alteridade, que quando você tá mergulhado nos teus lugares, né, no que te é comum. Olha, a análise é um lugar assim que a gente vai, né, para experimentar isso, o encontro com a arte, mas ser estrangeira me traz muito isso, assim. Pois é, e é isso, assim, é um ser estrangeiro, é você poder, é você Sim. chegar a algum ponto de construção, de poder viver a própria existência nisso que você, nesse relato que você faz aí, né, do contar consigo mesmo. Eu acho que deve ser muito triste uma pessoa que não consegue construir esse funcionamento de não só se dar conta de que é disso que se trata, como do quão interessante é poder contar consigo mesmo. E veja assim, eu peguei muito pelo lado óbvio, né, a questão de relação amorosa, mas a gente pode pensar em outras relações. Eu sou uma pessoa, pode parecer pelo que eu estou falando, eu sou uma pessoa extremamente sociável. Eu amo amigos, amo grupo de amigos, amo, eu tenho muitos amigos espalhados por tudo quanto é canto. Amo. Tanto que eu falei, a única coisa que eu senti falta foi o abraço dos meus amigos, né? Que eu também adoro essa coisa de encostar, assim, nas pessoas que eu amo. Mas se a gente for pensar em termos de amizade e mais na, na, na nossa origem mesmo, assim, em termos de família de origem. Quando a gente consegue construir algo dessa existência solitária, a gente, volto a dizer, a gente se relança nesses laços de um outro lugar. Então, assim, conforme eu fui construindo e gostando, e cada vez mais, porque quero viver muito ainda, né? Gostando de viver isso é, é, é- que é uma parte muito preciosa da minha vida, que é viver a minha solidão. Isso para mim é quase como se eu tivesse compromisso na agenda, entendeu? Isso para mim é fundamental. Então, conforme eu fui construindo e venho construindo isso há tanto tempo, é o meu lugar, ou melhor dizendo, a minha posição em relação à minha família de origem, né, tanto família enquanto instituição, quanto um a um da família, eu não vou dizer nem necessariamente melhorar como se tivesse alguma coisa de uma melhoria óbvia, mas assim, conseguir construir uma posição a partir da qual, para mim, funciona. Uhum. E tanto quanto nas relações de amizade. Essas amizades cheias de ciúmes, cheias de cobranças de dívida, não tem a menor possibilidade, eu não tenho nem tempo para isso, sabe? Tempo no sentido assim, essa brincadeira desse termo, tipo assim, não tenho nem tempo para isso, assim, eu não tenho libido para isso. Isso não me interessa, né? Eu amo, eu tenho vários amigos que eu passo muito tempo sem falar, sem ter notícia, sem ver. E aí, de repente, a gente troca uma mensagem e passa 3, 4 dias conversando, sabe? Ou então a gente se encontra, ou por acaso, ou porque marca, e aquele encontro é tão maravilhoso, e é tão o. Cara, eu te vejo, você me vê, a gente é isso, nosso laço é isso aqui, funciona, tá maravilhoso. E são pessoas que, por mais que eu não tenha um contato tão frequente,
são pessoas extremamente íntimas para mim, sabe? Que eu sou capaz de contar coisas as mais íntimas. Então, essa exigência de estar cercando o outro, de estar fazendo, né, um conjuntinho com o outro, e isso é uma coisa que me apavora, sabe? Um vínculo pela via de uma dívida, de uma cobrança, de uma. Garantia de que é amado. E, gente, não há garantia que a gente ama. Não há garantia nem que a gente ama, gente. Amanhã a gente pode deixar de amar. Então vamos viver o que está acontecendo de amor aí agora. E aí, aquilo que eu estava falando assim, eu acho que muitas coisas são amores. Pode ser amores horríveis, mas são amores. Paciência, vamos ver. Cada um vai se apropriando e vai escolhendo, né? É, é, o que quer ter na sua própria vida, né? Assim, bom, eu acho assim, eu vivo assim, mas também adoro sair com os meus amigos, com meus amores, até com a família, até com a família. Até com Então, a família eu é bom. gosto. Mas, por exemplo, eu acho que um outro ponto importante, assim, eu sou uma pessoa que também muito cedo eu me dei conta de que eu não tinha o menor interesse em ser mãe. E eu acho que assim, eu acho que uma das razões mais óbvias, né? Mas eu acho que também não tem explicação que dê conta, mas uma das razões mais óbvias, e que eu só fui entender depois, não foi por conta disso que eu decidi não ser mãe, mas depois eu fui entender assim que se eu gosto tanto da solidão e eu, né, construo como sinônimo da solidão a liberdade, não cabe na minha vida um vínculo para o resto da vida e um vínculo de dependência, pelo menos por um bom tempo da vida. Eu tenho pavor de ser dependente de alguém em todos os sentidos que vocês podem imaginar e tenho pavor de que dependam de mim. Então, assim, eu não tenho habilidade para isso, eu não tenho desejo para isso, eu não tenho disponibilidade desejante para isso, eu não tenho libido para isso, O né? Então, importante é reconhecer isso, né, Flávia? E poder dizer isso, poder legitimar isso, eu né? acho, eu acho, porque, né, faz parte do roteiro. Eu não estou querendo dizer que as pessoas que casaram e têm filhos estão só cumprindo o roteiro, não é disso que se trata. Sim, Mas a gente sabe, nós três, como psicanalistas, sabemos muito bem o quanto é muito difícil introduzir esse questionamento nas análises que a gente conduz para que o analisante possa verdadeiramente se questionar e elaborar alguma alguma direção, quem sabe em algum momento alguma decisão a respeito disso. sim, Isso, ou seja, como furar isso que vem pronto. Porque a gente chega com coisa muito pronta na análise, né? Nossa, assim, com tudo muito, como você disse, roteirizado, cheio de certezas, né? Tudo muito consistente, rígido. E, e não à toa, as pessoas que passam por uma análise bem conduzida vão dizer que se transformaram. E não é que se transformaram assim, ah, foi morar do outro lado do mundo, se transformou em outra pessoa, sabe? Virou a vida de cabeça para baixo. Não é isso. É no detalhe do que é decidir o detalhe da própria vida. O miúdo, o pormenor da própria vida. Você estava falando né, dos amigos e tal, e eu me lembrei de que esses dias eu fui na casa de uma amiga minha que eu amo de paixão. E ela é extremamente sociável. E ela tem muitos amigos, e por onde ela passa, ela vai fazendo amizade. E todo ano ela faz uma feijoada na casa dela. E assim, vão 150 pessoas. E, e aí eu vou todo ano, sempre que dá. E eu me lembro que nesse ano agora, foi agora em julho, eu tava olhando assim e eu fiquei pensando no momento em que eu fiquei bem quieta assim, e eu fiquei pensando,
por muito tempo na minha vida, eu achei que eu tinha que ser assim, que eu tinha que ser essa pessoa que chama 150 amigos, que quer estar cheia de gente em casa. E quantas vezes eu me obriguei a fazer coisas e a estar em lugares que eu não queria estar. Quantas vezes eu fiquei sabe, de um modo muito desconfortável em lugares que eu não queria, por achar que esse era o ideal da amizade, da vida, do que é o laço social. Nossa, e assim, muito tempo de análise para me dar conta de que eu sou intimista. Eu sou uma pessoa do miúdo, do pouquinho, sabe aquela coisa do petit comité? Eu sou essa pessoa, assim. As minhas amizades, eu amo sair com as minhas amigas, grupo de amigos e tudo. Mas a maior parte das minhas experiências e os momentos que eu lembro, assim, que eu lembro do tom de voz de um amigo, da frase que uma amiga me disse, são assim, no 2, no 3, no 4, sabe? Mas que importante é a gente poder chegar nesse lugar da decisão. Não é fácil, não. Pois é, e você falando isso, né, da voz de um amigo, da fala de uma amiga, e é nessa solidão que a gente faz as pazes e aproveita e sorve essa solidão, que a gente pode se escutar melhor Uhum. também, né? Se perguntar o que que eu gosto, o que que eu quero, né? Mesmo em se tratando de um trabalho de análise que precisa de um outro ali para fazer a função, né? Rigor, no final das contas, a gente está falando para a gente mesmo, a gente está se Sim, escutando, né? E eu acho que assim, bom, é o que eu falei, assim, a psicanálise, né, um trabalho de análise é uma das, certamente, milhares de ferramentas que tem na vida, no mundo, de possibilidade para cada um inventar a sua própria vida. Mas a que eu conheço e a que eu, né, posso dizer alguma coisa, que nós podemos dizer alguma coisa, é a análise. Então, assim, eu acho que não é à toa. É mesmo, e não adianta a gente ler, saber a teoria. Aliás, é o que mais existe, né? Atualmente, psicanalistas, olha só o meu ato falho, psicanalistas teóricos maravilhosos, mas assim, não entende nada do que está dizendo, não entende mesmo. Isso tudo para dizer assim, eu acho que não é à toa que Lacan fala que numa análise a gente aprende a amar, né? E o aprender a amar, eu acho que também é aprender algo a respeito do ser amado. Com isso, eu não estou dizendo como se a gente aprendesse como se fazer amar. Não é uhum. isso. Mas aprender que, assim, o amor do outro por nós, se porventura existir, a gente não tem controle, a gente não tem certeza, a gente não é onisciente. Entendeu? A gente não tem garantia. Então, tanto Sim. melhor que a gente possa tentar ser a pessoa que a gente quer ser, que a gente gostaria de ser, que a gente amaria ser. Que o que vier de amor, se a gente quiser se servir daquilo ou não, aí a gente vai vendo o que, que a gente vai fazer com isso. Mas eu acho que é importante também aprender a ser amado, a poder encontrar com o amor que esse outro, porventura, venha endereçar a gente. E eu acho que, assim, não só o trabalho de análise, eu acho que a gente aprende isso, não pela via didática, mas pela via de atravessar com o próprio corpo, com a própria carne. Eu acho que ainda mais o trabalho de análise de um analista. Porque um analista, além de fazer análise, né, ocupa a função de analista, e para ocupar essa função de analista, é, a gente precisa abrir mão de ser amado. Uhum. Quando Exatamente. a gente consegue se libertar, não totalmente, porque é isso, né? A gente quer ser amado, isso é do humano, isso não tem como ser anulado, não se trata de anular,
a humanidade, né? A subjetividade. Mas, assim, quando a gente consegue abrir mão de forma que, bom, se eu sou amado bem, se eu não sou amado também, vamos ver o que vai acontecer, e é isso, não ficar nesse desespero de que é isso que vai dar a única consistência para a nossa existência, a gente vai ter que a gente vai ter que se distrair com outras coisas. E eu acho que é isso, assim, eu acho que aí a gente volta para a questão da solidão, né? Assim, quando a gente está sozinho, sem estar muito atormentado com todas as informações e gestos que vêm do outro, a gente tem que se distrair com outras coisas. A gente tem que se distrair com os nossos pensamentos, com os nossos questionamentos, com as nossas loucuras, com as coisas que quando a gente vê, a gente está fazendo, gestos mais banais. E que a gente fala assim, nossa, mas eu gosto disso, isso tem importância para mim, né? Então, eu acho que é por Eu aí. acho que quando o estar sozinho passa a ser mais estar consigo mesmo do que estar sem o outro, eu acho que aí sim é uma torção que muda a relação com a vida e com as coisas e reposiciona consequentemente cada um no laço com o amor, o modo que vai experimentar o amor. Porque se o sozinho é sem o outro, o negócio já complicou de entrada. Já está enviscado em algo que é equivocado, né? Isso, Eu acho que as pessoas fazem muito poucos ou nenhuns dates consigo mesmo. E é tão é, importante. E não precisa ir viajar nem em restaurante, não. Isso tudo é só um luxozinho que a gente inventa. E Mas também não precisa dar match, né? No não sentido precisa dar assim, match, não. A gente pode é evitar e se isso. incomodar. Mulheres, inclusive, com todos os seus Exatamente. hormônios, as suas TPMs, a gente sabe o que é a gente não se reconhecer no próprio corpo, no próprio corpo, naqueles dias, né? Exatamente. Então, Isso. É porque isso. Às tem vezes a isso a gente tem que solidão também, né? É, não é esse, não é o efeito. Eu vejo que às vezes as pessoas confundem também, por exemplo, quando eu escuto, eu amo ficar sozinha, é, ao mesmo tempo em que às vezes confunde assim, eu não gosto de ficar sozinha porque, meu Deus, eu já conheço tudo sobre mim e eu me canso. E aí, porque a solidão tem justamente carrega a marca da alteridade, né? Não a alteridade do outro, não a pequena diferença, mas essa alteridade que nós carregamos. E que é o que a gente vai se dar conta lá na análise. Meu Deus, eu disse isso? Ou de repente, né? Nos atos, sei lá, quando a gente, eu não acredito que eu fiz isso. Quem era essa pessoa, né? E poder se surpreender consigo mesmo, eu acho que é uma das coisas mais interessantes da vida. concordo sim. plenamente. Acho uma tolice dizer assim, eu já conheço tudo de mim. Eu acho que é isso, poder se surpreender consigo mesmo. Você vê assim, estou falando um pouco do que eu construí até aqui, assim, claro que cada um tem uma história até então, mas eu defendo inclusive a liberdade de, de tempos em tempos, mudar a forma de contar essa história. Vai ser a mesma história, mas você vai contar de uma outra forma. E a liberdade, assim, eu não tenho a menor ideia o que que eu vou pensar, como que eu vou estar vivendo aos 50, 60, 70 anos. E eu tô assim, doida para saber, mas também não quero acelerar. Eu quero chegar lá para saber e inventar um saber a respeito daquilo, né? Então, eu não sei, eu sempre acho que assim, eu vou inventar uma novidade, a vida vai estar diferente de muitas coisas que a gente burramente, estupidamente acha que sabe o que vem por aí. A gente não sabe nada. A gente não Uhum. sabe nada. E quer saber, assim, eu acho que também tem a ver com isso, assim, num trabalho de análise. Uma das coisas, tal como a solidão, que angustia tanto o ser humano, é o fato do sentido da vida, né? Eu defendo totalmente que a vida não tem sentido algum. O único sentido da vida é a morte. É isso. Mas a gente não precisa chegar lá tão rápido assim, né? Então, assim, e eu acho isso fascinante.
a vida não ter sentido nenhum. Porque aí eu volto à liberdade, porque aí eu tenho a liberdade de inventar vários sentidos para minha vida. E não só inventar os sentidos como se eles fossem fixos e inquestionáveis. Eles podem ser reinventados, eles podem ser desconstruídos daqui a um tempo e ir mudando, assim, diferente do que eu estava dizendo, assim, de eu, muito criança, assim, pensando assim, então a vida é isso, meio que, né, não tão animada, assim, com a vida. Eu sou uma entusiasta da vida, eu adoro viver. Aí vocês vão perguntar assim, nossa, mas sua vida Flávia, é tão extraordinária assim? Não, minha vida é totalmente ordinária, banal, mas é do jeito que eu gosto, do jeito que eu mas quero fazer. assim, a gente ficaria a tarde toda, sem dúvida, escutando você e batendo papo, assim, tá deliciosa a conversa. Mas o que eu queria te dizer, para a gente ir encerrando, é que isso que você acabou de dizer, isso se recolhe imediatamente quando você começa a falar. Uhum, Independentemente do que você estiver falando, esse seu entusiasmo com a vida é assim, parece que você transpira isso assim. E eu acho que é disso que a Aliciane falava no início, né? uhum, Essa simplicidade, porque que a gente trabalha muito para conseguir, né, alcançar o simples da vida, a simplicidade, que a gente vai amar mesmo poucas coisas. A gente não vai amar tudo, não dá para amar tudo e querer fazer tudo. Então, eu queria te dizer isso, que você transmite muito isso, assim, essa autenticidade e o entusiasmo com uma alegria. Acho que é Uhum. isso, assim. Ai, que bom, que bom. Me sinto vivendo assim. Então eu gosto de receber isso como retorno de que alguma coisa disso que eu desconfio de mim, de alguma forma é entrevista. Então tá, alguma coisa se acorda aí. tem algo de um indizível que se transmite, mas que de algum modo, né, aponta para um modo muito singular de viver a vida, que passa por uma escolha, né, Uhum, por uma decisão de uhum. viver esse tipo de vida. Que bom, que bom. É Quero isso. agradecer muito o convite de vocês. Foi um prazer enorme Foi. e obrigada. Obrigada por esse convite, obrigada por esse tema que eu não sabia o que ia surgir daí. Como eu falei, né? Assim, tava curiosa para saber como que vocês iam conduzir, e curiosa para saber o que ia sair da minha boca. Então, enfim, fizemos esse bate-papo super gostoso, agradável. Foi um prazer enorme. O Obrigada. prazer Obrigada foi por nosso. aceitar nosso convite É, também, sim, recebê-la e por esse papo tão delicioso. isso. Um beijo grande. Um beijo. Beijo.